Capítulo 6. Muitos nunca receberão. Vários cristãos se expressam da seguinte forma: minha mãe era uma boa cristã e nunca foi batizada no Espírito Santo. Morreu muito alegre. Meu pai era um crente fiel. Muitos cristãos viverão e morrerão sem o batismo. Primeiras e últimas chuvas. Embora, em todos os séculos, muitos servos de Deus tenham recebido o batismo no Espírito, o atual derramamento pentecostal, as últimas chuvas, teve início por volta do ano de 1900. Deus disse que, no período da igreja, haveriam as primeiras e últimas chuvas, as temporãs e as serdônias, conforme Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14, Jeremias, capítulo 5, versículo 24, Oséias, capítulo 6, versículo 3, Joel, capítulo 2, versículo 23, Zacarias, capítulo 10, versículo 1 e Tiago, capítulo 5, versículo 7. No dia de Pentecostes, começaram a cair as primeiras chuvas. As últimas começaram a cair no mundo cerca do ano de 1900. Jesus virá para juntar a colheita ao findar das últimas chuvas. Tem havido pouca chuva durante toda a safra. Antes que o sol se torne em trevas e a lua em sangue, o Senhor está derramando o seu Espírito sobre toda a carne, não olhando denominação, nação, cor, idade ou sexo. Atos, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 20. Abandone o guarda-chuva da dúvida e do medo. Tire sua veste impermeável do preconceito. Ponha-se na chuva. Ela está caindo. Não é necessário esperar até que ela venha, como fizeram no cenáculo. Lá, os fiéis aguardavam a chuva. Porém, agora a chuva está caindo. Fique na chuva. Deixe-se ficar molhado. A experiência dos pais. Muitas pessoas gostam de falar das experiências de seus pais. Talvez pertençam à mesma denominação que eles. Mas elas andam na luz como seus pais andavam? Elas eram fiéis de acordo com a luz recebida. É assim. As pessoas louvam a Deus com alegria transbordante como eles faziam. Se são sinceras, por que não voltam ao tempo das lamparinas a óleo e dos carros de boi, como fizeram seus pais? Ande na luz. Jesus disse que o motivo pelo qual alguém tropeça é porque anda em trevas. João, capítulo 11, versículo 9 e 10. O povo começa a tropeçar nas desculpas, deixa de receber o batismo no Espírito Santo e afunda-se no pecado quando deixam de andar na luz. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Quando não recebem o amor de verdade, recebem forte desilusão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Isaías esboça um quadro perfeito de como o povo tropeçaria quando recusasse o Espírito Santo. Ele fala do tal povo: caiam para trás e se quebrantem e se enlacem. Isaías, capítulo 28, versículo 11 ao 13. Isso é, quando alguém não está em comunhão com Deus e seu povo, o sangue de Jesus deixa de purificar os seus pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se depois de conhecer Deus, você deixa de glorificá-lo, ao tentar tornar a verdade de Deus em mentira, ficará com a mente depravada. Romanos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Queira, pois, receber a palavra de ademoestação. Milhares se colocaram nessa posição. Os faróis do meu carro lançam aproximadamente 3 km, mas se eu parar o carro na estrada, o enlace dos faróis será somente aquele. Quanto mais você avançar, mais luz obterá. João, capítulo 7, versículo 17. Você pode dizer: não vejo nada de mal. Assim, reconhece que é cego. Abra os seus olhos. De fora, não posso ver o interior de uma casa, mas se estou dentro, então, sim, posso vê-lo. Não há quem seja mais cego do que aquele que não abre os próprios olhos. O Espírito Santo é o seu professor. Imaginemos um menino que não quer ir para a escola, que fica em casa e diz que não consegue aprender coisa alguma. Ou uma mãe que diz ao seu filho que não entre na água enquanto não souber nadar. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ele é o nosso professor. João, capítulo 15, versículo 26. Se tiver com você o autor para ensinar-lhe, então terá boa visão. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá com a chuva, como chuva serdônia, que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo 3.
Nessa passagem, Deus, falando sobre o Espírito Santo, diz que conheceremos quando prosseguirmos em conhecer. Venha, siga o Senhor. Jesus disse, segue-me. Se você fizer isso, receberá o batismo no Espírito Santo. Siga Jesus, e não a igreja ou parentes que já morreram.